Eu acho que está meio bagunçado. A capoeira tá muito desvalorizada, os mestres estão sendo desvalorizados pela nova geração, porque o que acontece, quando se tem um bom aluno, ele sempre respeita o mestre. Um mau aluno, ele sempre desafia o mestre. E na verdade, esse mau aluno, quando ele se torna um mestre, o que ele passa para a galera? O que que ele ensina para a galera? Então, hoje em dia, na capoeira, qual é a visão da galera da capoeira? Porque tem muitas pessoas que vivem desafiando o mestre, não respeitam os mestres. Então, eu acho que dá uma bagunçada na capoeira isso daí. E você, Cuti, o que você acha disso? Bem, eu tive um tempo fora da capoeira, né, então eu fui praticante durante um tempo, me ausentei durante um tempo e agora voltando, eu fiquei assustada com a quantidade de mestre. É assim, para mim é assustador. Eu tive numa roda e não sabia exatamente com quem eu estava jogando, se era mestre ou aluno. Então vejo, não consigo imaginar uma roda de aluno hoje em dia acontecendo como acontecia na minha época, porque acho que hoje em dia tem muito mais mestre, a proporção inverteu completamente, é assim, é é engraçado de ver, né, engraçado talvez não fosse a palavra correta, né, seria bizarro de ver. Eu fiquei espantada. Você acha que o respeito é o mesmo daquela sua época? Pra isso eu teria que vivenciar mais a academia, né, mas assim, visualmente, aparentemente, não. Na minha época eu acho que tinha uma hierarquia, a corda não era o que dominava o capoeirista ele era gostava da capoeira, né, ele não era capoeirista praticante, ele era capoeira, ele vivenciava a capoeira, então ele não era regido pela corda, e hoje em dia eu acho que justamente por essa explosão enorme de mestres, acontece a hierarquia, o que manda mesmo é a corda. Eu acho que a capoeira passou a ser regida pela força da corda, infelizmente. Então, é sobre isso daí mesmo que a gente está falando, né? Porque hoje em dia as pessoas só se preocupam com a graduação. O ego super inchado, tipo assim, é um cara que se torna mestre, só que é um cara que você não pode chegar, você não pode fazer um jogo mais apertado, você não pode fazer um jogo disputado, um jogo realmente de capoeira, porque ele se incomoda. Eu sou mestre, não chegue perto de mim. Acho que a vaidade está acompanhando muito essa nova geração. Eu acho que, olhando até quando a gente tá de fora um pouco, uma coisa que tá muito gritante é a falta de fundamento, que a gente vê muito hoje em dia. Então você vê que, inclusive, os próprios mestres, né, ou até os próprios alunos, professores, todos eles que deveriam saber dominar o básico, acabam não tomando propriedade disso. E isso é uma das coisas que acabam complicando muito. E acredito eu também, né, que cada vez mais a capoeira tá sendo desvalorizada, principalmente por conta disso. Mas na verdade quem próprio capoeirista desvaloriza o próprio capoeira. Exatamente. Porque infelizmente eles não têm aquela parceria de, pô, ver o cara ali se dando bem, em vez de torcer para ele, ele faz o contrário, ele fica torcendo contra. Tipo, é impressionante isso, é uma coisa que É uma rivalidade que acaba atrapalhando mesmo a cultura. atrapalha a capoeira isso. Que eu acho que a gente tem que ver o cara se dando bem, poxa, a gente tem que torcer para ele se dar bem, porque tem um espaço para todo mundo, né? Desde que o cara faça um trabalho sério e leve a capoeira a sério. E uma coisa que eu acho que é bacana pra todo mundo saber, é a questão das pessoas, como vocês estão falando, de se tornarem mestres. Vocês veem isso, que é uma coisa de mérito? Ou seja, a pessoa, né, por muitos anos ficou lá treinando e acabou se tornando mestre, ou por mérito mesmo? Porque uma pessoa tem um jogo bacana, tem um fundamento e tudo mais. Eu acho que a gente poderia compreender do seguinte modo, assim, ah, poderíamos ter os mestres que são, resultam mestres a partir do deus Cronos, né, é o tempo. Então ele ficou ali bastante tempo, ele acha que tem direito a ser mestre. E o mestre mais a partir do deus Kairos, que é o mestre do tempo preciso. Eu acredito que tenha muito mestre Cronos e pouco mestre, Kairos, que é o mestre do tempo preciso. O mestre do tempo preciso seria esse capaz do jogo duro, seria esse capaz de entender o aluno, de guiar o aluno no seu caminho, mas o que a gente tem hoje são mestres de capoeira que não tocam berimbau às vezes, né, então a gente Exatamente. está numa crise, assim, eu acho que aguda. Vendo de fora, eu não consigo imaginar o entusiasmo que alguém teria, muitas vezes vendo uma roda, essas rodas de rua, né, que a gente sempre Aham. praticou, e ela tinha muita beleza, né, eu não consigo imaginar como um pai, uma mãe, se empolgaria para fazer, de colocar seus filhos, Exatamente. entende? Aham. Então e eu acho que isso deixa a capoeira mais pobre. Eu sou de uma época que a gente lutava para ela ficar mais rica. Se a gente conseguiu ou não,
são outros 500, mas a gente lutava para fazer mais rica. Então eu acho que esse movimento muito intenso de muito mestre é muito mais feira das vaidades. E na verdade é o seguinte, o pessoal praticava capoeira por amor. Tinha um Exato. prazer de estar numa roda de capoeira. Hoje em dia, poxa, eu lembro que quando a gente ia para as rodas, pô, a gente, pô, sexta-feira tinha roda, sábado tinha 3 rodas, no domingo tinha 2 rodas. No mesmo final de semana a gente frequentava 7 rodas, né? Hoje em dia o cara vai numa roda, tira foto, nem joga, vai embora e depois ele está fazendo o comercial dele. Exato. Mestre de YouTube. Exatamente. E isso, na verdade, é uma coisa que tá crescendo muito, até com a facilidade que a gente tem hoje em dia na internet. Então, eu faço um floreio bacana, pronto, coloquei, viralizei, e aí com isso eu já tô ganhando mídia e tudo mais, e acaba que a capoeira tá sendo representada apenas por isso. E muitas vezes é uma coisa que a gente tem discutido bastante, é que tem muita gente com muito potencial, que tem um fundamento muito bom, que tem, assim, argumento, que tem uma base sólida e que poderia estar fazendo uso dessas mídias sociais pra divulgar o seu próprio trabalho e acaba não conseguindo fazer isso. Talvez por falta de informação, talvez por não conseguir, não ter o hábito, né, de divulgar isso de alguma forma, mas acaba atrapalhando muito, porque a gente acaba limitando a capoeira em uma única coisa. E eu tiro isso por mim mesmo, porque eu também ficava sempre meio No offline. sempre escondido, com vergonha de falar, mas só que a gente está vendo tanta coisa acontecendo na capoeira, tipo assim, em vez de a gente ficar se remoendo e reclamando, a gente tem que vir também para a internet e mostrar o nosso ponto de vista, e mostrar a importância da capoeira de uma outra forma. Porque a gente também não pode botar a culpa também só no pessoal que está fazendo isso. Porque a internet, ela está oferecendo tudo. Entendeu? Então a pessoa chegou na capoeira hoje, poxa, ele vai ver ali o cara tocando berimbau, aí ele vai para a internet, aprende a tocar, ele volta e está tocando melhor que o mestre. Exato. Exatamente. Esse Aí tu seria vai falar bom o uso. quê? Então, e quem está fazendo pela capoeira, a gente só tem que agradecer, independente da forma que ele está fazendo. Acho que nós temos que vir para cá e mostrar para eles o caminho que a gente tem que seguir. Galera, VPR tem novidade, vem pra roda, não é uma marca, é um movimento. Vai lá, encomenda a sua camisa e venha fazer parte desse movimento.